Bom dia, sexto ano. Então, iniciando a semana, né, segunda-feira, nossa aula 9, certo? Como a prof falou na sexta-feira para vocês, hoje a prof vai explicar como que vocês vão produzir uma tirinha, tá? Então, aqui na página 19, tá? A gente vai continuar, a gente parou aqui, certo? Então, a gente vai continuar a partir daqui, que vai ser o processo de produção da tirinha, tá? Então, a gente vai... eu vou estar lendo com vocês, fazendo aqui essa parte para orientá-los em como produzir a tirinha de vocês. Essa tirinha vocês vão fazer no caderno, tá? De uma forma legível, que na foto a prof consiga identificar as falas, tá? Certo? Então, vamos lá. Observe como a história é composta de etapas distintas. Então, o que é a situação inicial, né, ou a apresentação, né? Aquele momento que ainda não tem o conflito da história. Então, neste momento inicial da narrativa, o personagem Cebolinha está brincando de se equilibrar no meio-fio. O leitor identifica um dos personagens, o espaço e a rua. Então, no primeiro quadrinho, a gente vê qual é o personagem, em que local ele está, né? Então, a gente identifica isso e, por enquanto, não tem conflito nenhum. Aonde entra o conflito? Elemento que perturba a situação inicial. Outro personagem, no caso a Mônica, fica irritada, né? Fica na frente do Cebolinha, impedindo-o de continuar a brincadeira. Cebolinha reage sendo mal educado com ela. Então, é exatamente aí que acontece o conflito. Qual é o clímax? Qual é o momento ápice, né, dessa história? Atinge o seu momento de maior tensão quando a Mônica reage batendo no Cebolinha, certo? Então, esse é o ápice da história. Você vê já do primeiro quadrinho, que é uma situação tranquila, o personagem tá ali brincando, de boa. No segundo quadrinho, acontece o que? O conflito, né? Que eles se enfrentam. No terceiro, é o ápice, né? É o clímax. Portanto, é onde acontece ali a coisa mais forte da historinha. E no quarto, que é o desfecho e final da história. Cebolinha dolorido, termina a brincadeira e afirma entender como as mulheres desequilibram os homens. Mônica vai embora, certo? Então, em 4 quadrinhos é possível determinar essa narrativa, certo? Então, o que é a situação inicial, a apresentação? Momento em que geralmente aparecem os elementos norteadores da narrativa, como detalhes dos personagens, em que tempo isso está acontecendo, em que local, né? Em que a história está se passando, se é na rua, se é dentro de casa, se é perto de um lago. Então, aí você determina nesse primeiro momento. O conflito ou o surgimento de algum elemento, de alguma situação, tá? Que vai interromper essa harmonia, tá? Inicial que se encontrava. O clímax é um momento de maior tensão da narrativa, né? Então, aquele momento que dá o bah. E o desfecho é uma solução dada ao conflito, né? A qual pode ser definida ou não. No caso, aqui se definiu que o Cebolinha parou com a brincadeira, a Mônica foi embora, né? E acabou. A solução não precisa necessariamente ser harmoniosa, pode ou não gerar um final feliz. Então, nem sempre esse desfecho vai ser um final feliz, tá? Nem sempre esses momentos estão claramente delimitados em uma narrativa. Em textos curtos, pode ser que a situação inicial e o conflito já apareçam logo no início. Em textos mais longos, pode haver a separação entre o desfecho, solução do conflito e o final da história. Então, nesse exemplo que a gente viu, as partes, né, da narrativa estão bem divididas. Primeiro quadrinho, situação inicial. Segundo quadrinho, conflito. Terceiro quadrinho, clímax. Quarto quadrinho, a solução, né, o desfecho. Nem sempre isso é assim. Às vezes, logo no primeiro quadrinho, já se mistura ali o início da história com
um conflito, tá? Isso também pode acontecer, certo? Então agora vocês vão elaborar a tirinha, tá? Então a gente vai começar aqui, certo? A gente vai começar aqui resolvendo aí, vocês aí e eu aqui. Bom, reúna-se com o colega para a elaboração da tirinha. Não teremos como nos reunir, né, com o colega, então cada um vai fazer a sua tirinha, tá? Então que isso fique bem claro, cada um vai fazer a sua tirinha. 16. Selecione o material necessário, papel sulfite ou cartolina. Eu não vou pedir cartolina, tá, gente? Pode ser uma folha sulfite, né? Essa minha folha tá rasgada, tá, pessoas? Mas pode ser uma folha assim, ó. Que daí você faz os quadrinhos maiores, certo? Você faz os quadrinhos maiores, mas ele tem que ser uma tira só. Então, de preferência, vocês usem a folha assim, ó, na vertical, ou na horizontal, perdão, tá? Que daí vocês fazem a tirinha aqui, ó. Eu acho que eu vou recolher essa tirinha, tá? Não vou receber foto, não. Vocês venham e tragam ela aqui na escola pra prof. Então aí vocês vão precisar da régua, né, para fazer os quadrinhos, borracha, lápis preto, caneta preta, lápis de cor, canetinhas coloridas, porque vocês vão ter que fazer os desenhos, certo? Vocês vão ter que desenhar, vão ter que ter aí, usar as habilidades desenhísticas de vocês. Agora nós vamos pensar na história que vai ser contada, tá? Então, qual vai ser a situação inicial que você vai montar a sua história em quadrinho? Que personagens você vai colocar? Aonde que eles vão se situar? Se eles vão estar na praia, se eles vão estar na fazenda, se eles vão estar no meio da rua, se eles vão estar no parque. Essa situação inicial aqui da letra A, gente, ó, todas essas questões aqui, ó, elas são pessoais. Então, cada um de vocês vai ter que montar a sua, né? Para depois vocês irem lá e desenharem, montarem a tirinha, tá? Então, decidido essa situação inicial que você resolveu, qual é o seu personagem, que você decidiu onde esse personagem vai estar, o que ele vai estar fazendo, vamos para a parte B, para o conflito. Qual vai ser o conflito que você vai criar aí nessa tua tirinha, tá? Vai ser semelhante ao da Mônica e do Cebolinha? Vai ser diferente? Como que você vai montar esse conflito, tá? Que vai acontecer entre os personagens. Como vai ser o clímax, né? Que é o momento ápice aí da tirinha. E como vai ser o desfecho final, tá? Então, isso aqui vocês vão pensar, vão fazer, cada uma pensando aí, porque daí depois vocês só vão passar para o papel, certo? Ó, questão 18. Em que lugar ocorrem as ações dos personagens? Vocês já decidiram lá na letra A em que local vai ser? Tá? Então, aqui você vai só responder o local que você vai decidir onde você vai iniciar a sua tirinha, tá? Se vai ser na praia, como eu falei, se vai ser numa fazenda, se vai ser na rua, se vai ser numa praça, se vai ser dentro de casa, você tem que situar esse personagem em um local. Então, aqui você escreve qual é o local que você quer que o seu personagem esteja, tá? Que você vai desenhar. Quais são os personagens da sua história? Questão 19. Registrem o nome deles e a principal característica de cada um. Então, por exemplo, lá, você vai criar o personagem Onofre. Onofre é um menino muito maluquinho, ele gosta de brincar na rua com seus colegas, mas ele é um menino calmo. Deu as características do Onofre. Aí o outro personagem é o Alfredo. A prof está imaginando aqui, tá? O Alfredo é um menino irritado, ele cria caso com todo mundo, ele gosta de briga. Então, já descreveu as características do outro personagem. Então, assim, se você vai pôr 2, 3, 4 personagens na sua tirinha, você vai ter que descrever as características de cada um deles, tá? Assim como a prof mostrou para vocês aqui, tá?
20. Determinem em quantos quadrinhos a história vai ser contada. Bom, então você já decidiu onde vai acontecer a história, quem serão os personagens, então você vai ter que decidir em quantos quadrinhos você vai fazer. Em 3, em 4, né? Ó, no máximo, do máximo 5 quadrinhos, tá? Porque é uma tirinha, não é um gibi, certo? Então, de 3 a 5 quadrinhos pode ter a sua tirinha só, tá? Lembrando que vocês vão fazer aqui na folhinha sulfite. Quem não tem uma folha sulfite, faz na folha de caderno, assim deitada, ó. Tá? Faz na folha de caderno assim deitada, aí depois você destaca ela para me entregar aqui, tá bom? Para eu corrigir errinho de português, tudo certinho, tá? Então, escolhido já quantos quadrinhos você vai fazer, tá? Você vai produzir a sua história. Você vai lá no papel fazer os quadrinhos e montar a sua história em quadrinhos, tá? Então você vai rabiscar os desenhos. Ai, prof, mas eu não sei desenhar. Não tem problema. É do jeito que você conseguir, tá? É da maneira que você conseguir, ok? Importa bastante é vocês terem um diálogo bacana. Se o desenho não tá legal, mas a conversa dos personagens, a história tá bacana, não tem problema. Agora, não adianta fazer um desenho maravilhoso e não ter um diálogo, né? Não ter assim uma história bacana na tirinha, tá? Então aí, se o desenho não tá legal, mas tem uma história legal, ótimo, tá? Aí vocês vão ver as cores que vocês vão fazer, como que vai ser o estilo dos desenhos, se você vai fazer, como que você vai fazer a letrinha, você vai fazer letra de mão, vai fazer letra de forma, tá? Então aí na hora de você fazer a sua tirinha que você vai determinar todos esses detalhes, tá? É isso aí. Então fiquem atentos aos textos escritos, eles têm que ser bem legíveis, tá? E não podem ficar em cima do personagem, né? Então você desenhou o personagem, o balãozinho de fala tem que ficar fora do personagem, né? Senão, como que a gente vai diferenciar? Ok? Então aí essa tirinha a prof está passando hoje, segunda-feira, vocês vão ter até sexta-feira, tá? Dessa semana para me entregar, certo? Então aí vocês vão fazer, vão colocar o nome de vocês, a série e vão trazer aqui na escola, que a prof quer recolher para poder corrigir melhor, tá bom? Continuando aqui, depoimento pessoal. Olha só, essa aula, ela seria uma aula com prática de oralidade, certo? A prática de oralidade a gente realiza, né? Onde todos os alunos, se todos os alunos estivessem presentes, a gente faria essa aula com mais dinamismo, né? Porque daí vocês estariam aqui junto comigo para a gente fazer essa conversa. Então, o que é o depoimento pessoal? A prof vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Ó, antes de se tornar Dom Quixote, o fidalgo da região de La Mancha passava seus dias lendo novelas de cavalaria e imaginando muitas aventuras. A leitura era o centro da vida dele e passou a determinar o seu próprio comportamento. E para você, qual é a importância da leitura de textos literários? E aí, vocês acham importante, acham legal vocês estar lendo, né, textos de livrinhos, de histórias? Então, esse momento vocês iriam estar conversando na sala de aula, compartilhando esse aspecto da sua vida, certo? Apresentando um depoimento pessoal. Então, o que é esse depoimento pessoal? É um gênero textual cuja finalidade é contar, é relatar uma experiência pessoal, certo? Emitindo uma visão particular da sua experiência. Então, por exemplo, aqui seria vocês falarem sobre a importância da leitura, né, na vida de vocês. Então, o que vocês falariam sobre isso? Né? O que vocês diriam sobre isso? Então, como a gente não terá essa aula
né, para compartilhar essas ideias oralmente, vocês vão escrever esse depoimento, tá, pessoal, falando sobre suas experiências de leitura, ok? Aqui qual que é o planejamento? Ó, qual é o planejamento? A primeira pergunta que você vai se fazer, antes de você começar a escrever o seu depoimento pessoal, quais as primeiras histórias que você lembra de ter lido? Ai, professora, já faz tempo. Não tem problema. Quais foram as primeiras historinhas que você leu e que você lembra até hoje, que você gosta e que você às vezes ainda gosta de lê-las ou lembrá-las, né? Então você vai começar o seu relato pessoal sobre a leitura por aí. De que histórias você mais gosta e de quais você não gosta? Então, quais tipos de histórias você gosta? Você gosta mais de histórias de cavaleiro, como é o caso do Dom Quixote? Ou você gosta mais de histórias de princesas, né, e príncipes? Ou você gosta mais de coisas da realidade nossa, do dia a dia, né? Então aí você vai pensar quais histórias você mais gosta e quais você não gosta. Que história que você leu mais te chamou atenção? Olha, teve uma vez que eu li um livro sobre tal história, assim, assim, assim. Aí você fala rapidinho, né, sobre essa história que você gostou muito. A leitura é ou não é importante para você? E aí você vai concluir o seu depoimento pessoal dizendo se a leitura é ou não é importante para vocês, tá? Então vocês vão ter essas duas tarefinhas de língua portuguesa para sexta-feira, tá? Essas duas tarefas são para sexta-feira, que é vocês fazerem a tirinha, tá? E vocês fazerem esse relato pessoal aqui, tá? Esse relato pessoal, vocês podem escrever no caderno, tá? Vocês vão seguir essas orientações aqui, se baseando nessas perguntas, tá? Porque aqui embaixo, ó, ele fala com relação a se você fosse falar, né? Quando você vai contar a sua experiência sobre o que você já leu, quando leu, os verbos devem ficar sempre no passado, né? Porque você está falando de uma coisa que você já fez, certo? Olha aqui, ó, você pode usar algumas expressões assim, essa leitura quando eu leio eu me sinto feliz, eu me sinto leve, eu me sinto bem, certo? Então aqui seria para explicar como vocês apresentariam esse depoimento pessoal se vocês fossem falar esse depoimento em sala. Como vocês vão escrever, então vocês vão seguir essas orientações aqui, tá? E essa tarefa, essas duas tarefas, elas correspondem à aula 9, tá? Então, eu vou anotar, por exemplo, que você fez essa tarefa da aula 9 a partir do momento que você me mandar a foto desse relato pessoal e a tirinha, tá? A tirinha vocês vão me entregar aqui na escola. O relato pessoal vocês fazem no caderno com uma letra bem legível para a prof ler, tá bom? Então, por hoje, gente, segunda-feira é essa nossa aula e essas tarefinhas aqui eu aguardo elas na sexta-feira, tá bom? Até sexta-feira. Quem fizer antes pode me mandar antes, tá ok? Um beijo para vocês e bons estudos.